minha gente! Esse é o canal Aguibala Conta. Aguibala vai contar vocês. Aguibala. Um canal que está aqui para difundir as nossas memórias ancestrais, histórias pretinhas e vários outros conteúdos que também podem surgir das nossas sabedorias milenares e também atuais, contemporâneas, por que não? E esse não é um canal só para criança, viu? É para você adulto que também está aí assistindo, não precisa se esconder, fingir, nem nada. Bora aprender com as nossas sabedorias milenares. Mas, se você está vindo aqui pela primeira vez, talvez você não saiba que eu sou a Giselda Perê, essa é a Cabaça Aguibalá e nós duas formamos a Aguibala Conta. E a gente deseja esparramar essas sabedorias por aí. Mas para isso, essa cabaça aqui, ó, precisa se abrir, se encantar e aí sim revelar o que a gente vai vivenciar. E é muito simples se você não sabe. Se você sabe, então bora, ajuda, ensina quem tá aí do seu lado e bora encantar a Cabaça Aguibalá. Eu canto daqui e você canta daí, a gente vê se ela vai se abrir. Bora então? Aguibalá, Aguibala conta, Aguibalá. Aguibala vai contar, você, Aguibala, quero ouvir, Aguibala, Aguibala, Aguibala vai contar, Aguibala é semente continente, vamos abrir a cabaça e contar as histórias dessa gente, quero ouvir, Aguibala. Aguibala conta, Aguibala. Aguibala vai contar, Aguibala vai contar, Aguibala vai contar. E dentro dela sempre há elementos que me faz saber qual história eu vou contar. E já não é novidade que ela sempre, quase sempre apresenta o mapa de um certo lugar. O continente africano, repleto de sabedorias milenares, de coisas que a gente tem muito que aprender para conseguir se entender como uma pessoa brasileira. Mas bora? Bom, na semana passada, a gente ouviu uma história sobre uma árvore milenar africana, que é muito famosa, conhecida em todo o mundo como uma árvore africana, o baobá. A história contou para vocês como que o baobá surgiu no mundo, criado pelo Deus Criador, e de onde fez a vida prosperar. Mas essa história aqui aconteceu num tempo que baobá já não era uma semente tão pequena, já tinha crescido, se esparramado por todo o continente africano e já tinha visto tantas histórias vividas pela humanidade, já tinha guardado dentro de si tantas memórias e riquezas. Baobá já tinha vivido muito tempo, mais tempo que a própria humanidade tinha para contar. Mas nesse tempo, quem estava sempre por ali, às sombras de um baobá, eram mestres e mestras de sabedoria que escolhiam a sua sombra para poder sentar, fazer roda de histórias e a sua cultura preservar. Eram vários contadores de histórias, com nomes diversos dependendo da sua região e seu povo de origem. Mas esse contador de histórias tradicional era da cultura do país do Mali, da região onde foi o antigo Império do Mali. E por lá eles são chamados até hoje de Djeli ou Djeli. São os contadores tradicionais muito importantes para manter aquela sociedade viva.
Assim como acontece nas nossas famílias, sempre tem alguém mais velho que gosta de contar histórias da família, de coisas que já aconteceram, mas tem criança também que gosta de contar. Quem nasce com essa vontade de preservar histórias não tem idade, mas é claro que o tempo é o melhor ingrediente para poder nos formar. Pois então, estava um Jelly sentado um dia à sombra de um poderoso baobá, protegido daquele sol quente e escaldante da região. Ele estava com um grupo de crianças contando essa história que agora eu vou contar. Conto Jelly que havia um período em que o baobá era uma árvore um tanto misteriosa, que as pessoas e os animais da região não sabiam muito o que havia dentro dela, pois ela era imensa. Dentro dava até para se fazer casa se alguém algum dia escavasse o tronco do baobá. Sua sombra ela era generosa e acolhia a todos toda hora. Contou o Jelly que entre os animais começou a rolar um desafio que quem conseguiria mais descobrir os segredos de um baobá. Acontece que um dos animais muito esperto de todo o continente é a lebre e resolveu testar. Na verdade, o lebrão, que parece um coelho bem grandão, de pelo amarronzado, de orelha comprida apontada para o alto, ele é muito maior que um coelho, muito mais ágil e rápido. O Lebrão, esse da nossa história, tinha uma esposa, tinha família e prometeu para ela que voltaria com boas novas e prosperidade para poder esparramar. Então lá foi o Lebrão, fugindo daquele sol escaldante. Podia escolher qualquer baobá, mas sentiu no seu coração de ir reto, bem naquela direção, aonde havia um poderoso fazendo uma sombra gostosa e refrescante. O Lebrão então se pousou na sombra e ficou por lá. E começou a falar: ai, que sombra maravilhosa tem o baobá! Não há árvore melhor em toda a África para poder nos proteger desse sol que vive a judiar. O baobá, que nunca havia ouvido um elogio, começou a se ajeitar, decidiu que ia agradecer aumentando mais a sombra para o Lebrão sem nada falar. O Lebrão então falou: ah, que sombra maravilhosa! Mas eu nem consigo imaginar como é o fruto do baobá, porque se a sombra é assim, imagino o quanto o fruto pode me refrescar. Mas longe de mim te pediu algo, viu, baobá? A sua sombra já é muito generosa. O baobá, ouvindo aquilo, ficou assim, um pouco orgulhoso. Poxa vida, já tinha lhe dado a sombra e agora estava duvidando se o fruto era mais refrescante ou não? Ah, não, ele vai ter que provar do meu fruto sim, pensou o baobá. Se sacudiu rapidinho, aproveitando o vento que passava, e derrubou aos pés do Lebrão um fruto que se abriu suculosamente. E o Lebrão, se alimentou, se refrescou e disse que nunca havia provado nada igual. Que árvore extraordinária! Só pode ser divina? Não tem como não, disse o Lebrão para o baobá. E saiu complementando os elogios. Essa sombra deliciosa com esse fruto magnânimo. Ah, não tem como ter coisa melhor. Eu imagino que dentro do baobá deve ter um coração de pedra. Só pode ser, um pedrão. Ah, o baobá, ouvindo aquilo, achou um desaforo, onde já se viu dizer que logo ele, o baobá, uma árvore divina, escolhida pelo Criador, ia ter um coração de pedra. Então, o baobá decidiu mostrar o seu coração e começou a abrir bem no centro, bem devagar. Quando o Lebrão foi vendo,
um brilho imenso saindo de lá. Ele mal conseguia piscar. O baobá se abriu por inteiro e o Lebrão pôde adentrar. E lá dentro ele viu tanto tesouro, minha gente. Era pedra preciosa, joias, colares, pulseiras, tudo quanto era jeito. Ouro, ouro maciço mesmo. Era inacreditável. O Lebrão se vestiu do que pôde, carregou o que deu, até um bolso ele inventou para transportar. Saiu de dentro do baobá. O baobá então se fechou. O Lebrão agradeceu, dizendo que a sua vida, o baobá, tinha mudado para sempre, a dele e de várias outras gerações de Lebrões. E foi para casa, todo animado, mas sabia que tinha que guardar aquilo como um segredo bem secreto. Quando chegou em casa, que a mulher dele, a Lebrona, viu aquele monte de ouro, de tesouro, começou a perguntar: onde é que você conseguiu, homem? Onde é que foi que você conseguiu? E ele, disfarçando, tentando não falar nada disso: mulher, não pergunte, só use o meu presente. E ela pôs pulseira, pôs colar, coroa e resolveu que um desfile no meio, ali mesmo de onde eles moravam, ia rolar. E ela começou passando para lá e para cá, e o Lebrão, seu marido, aplaudindo, os filhos pequenos sorrindo. Uma festa inteira naquela família havia por lá. Mas quem espiava ao longe era um outro animal, a hiena. Já ouviu falar? Ela é aquele animal que ri de tudo, uma risada sarcástica que chega a arrepiar. Riu a hiena e pensou: que eu vou convencer esse Lebrão a me contar onde foi que ele conseguiu tanto tesouro. A hiena então chamou o Lebrão, fez 1000 promessas e coisa e tal. O Lebrão, de coração puro, acreditou e contou tintim por tintim, passo a passo do que tinha falado, até que o baobá se abrisse com todos os seus tesouros. E lá foi a hiena, cheia de certeza que ia conquistar igual. Deitou na sombra do baobá e já foi falando aquelas palavras todas. O baobá, mais um para me elogiar, se sentiu envaidecido. Aí a hiena falou que a sombra era muito boa, que duvidava que o fruto do baobá fosse tão bom assim. E lá foi o baobá jogando fruto para a hiena, que se partiu e começou a se alimentar. E assim como o Lebrão fez, ela duvidou que o baobá tivesse um coração que não fosse uma pedra dura e fria. O baobá, do mesmo jeito, ficou indignado e resolveu mostrar. Mas acontece que quando o baobá começou a abrir bem o centro do meio do seu tronco e revelou para a hiena o brilho do seu tesouro, imediatamente a hiena ficou alucinada, cheia de ganância, dizia: abra logo, eu quero tudo possuir. E começou o baobá a assustar. O baobá nunca tinha visto aquele sentimento e aquela atitude, então rapidamente começou a se fechar. Ficou com medo da hiena e não queria mais se revelar. A hiena, desesperada, mostrou as garras e começou tudo a arranhar. Feriu quase que mortalmente, bem no centro do baobá, mas que nunca mais se abriu para ninguém. A hiena foi embora sem tesouro nenhum, indignada. E o baobá se fechou para sempre. Dizem que depois desse acontecimento, no centro do seu tronco ficou uma ferida que se repetiu em todos os baobás que nasceram das suas sementes. Por isso que dizem que no centro do tronco do baobá tem quase que um olho, um coração, mas na verdade é uma cicatriz por conta da ganância da hiena, que não soube aproveitar
o melhor que o baobá tinha para entregar. E assim termina essa história. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e ajuda esse canal a se manter e prosperar. Então você já sabe, quando uma história começa e ela termina, a gente precisa fechar a cabaça Aguibalá. Bora me ajudar? Então canta daí que eu canto daqui para reencantar a cabaça. Aguibalá, Aguibalá conta, Aguibalá. Aguibalá contou histórias pretinhas, milenares das tradições africanas para vocês. Você sabe que por aqui tem muitas histórias do continente africano, mas também vão ter muitas outras das culturas afro-brasileiras. Também a gente tem aí, por enquanto, uma vez por mês, um especial que é O Povo de Axé Vai Contar, que são histórias das tradições dos orixás. Então, se você gosta, fique esperto, que já tem essa história, logo vem outra. E a gente se vê por aí, nas redes sociais. Me segue, Instagram, TikTok, Facebook. Tamo por aí para poder essas histórias esparramar. Até mais!